Delso, então você acabou de falar pra gente, cara, a diferença entre espiritismo e espiritualismo, né? Sim. E qual que é a... Primeiramente, cara, como é que você entrou? Como foi a sua escolha? Como que a pessoa escolhe entrar nesse mundo? No meu caso, eu não tive escolha, né? No meu caso, eu nasci dentro de uma família que traz já o espiritualismo muito forte. Os meus pais eram umbandistas. Então, eu fui criado dentro de um terreiro de umbanda, né? Então, a espiritualidade na minha vida sempre foi uma coisa muito real, muito próxima. Nunca foi novidade nenhuma. Eu não tive que esperar um momento trágico da minha vida, embora muitas pessoas necessitem desse tipo de rito de passagem, né? Alguma coisa trágica acontece, alguma decepção, alguma dificuldade, a pessoa tem um despertar. O meu despertar foi de berço. Então, eu comecei dentro da Umbanda e mais tarde, com 14, 15 anos, eu conheci os grupos de mocidade espírita, que no Brasil existem aos montes, né? E dentro de um grupo de mocidade espírita, todo mundo da mesma idade, a gente vai estudando, vai conhecendo, interagindo através daquela dinâmica toda dos jovens. E dos 14, 15 anos até a presente data, eu estou hoje com 51 anos, nunca mais saí. A mocidade espírita começa aqui mais ou menos que idade? A mocidade espírita começa você tem uma pré-mocidade aí por volta de 12 anos, 11 anos, e com 13 anos você já está na mocidade espírita, que vai até os 18. Já estudando? Sim, existe uma série de propostas já, porque o espiritismo ele é uma doutrina que é a doutrina do livro. Tá? Então você tem as obras básicas de Allan Kardec e depois as obras subsidiárias dos continuadores da obra de Kardec. Então, existem estudos, existe uma série de formas de você conhecer de acordo com o nível de cada grupo social, né? Entendi. E como que a pessoa, cara, faz pra, tipo, se ela tá interessada, pra ela procurar um centro pra estudar sobre o assunto? Olha, o espiritismo, centros espíritas hoje no Brasil, em qualquer bairro de qualquer grande cidade, você vai encontrar, né? Centros espíritas no interior de São Paulo, uma coisa muito comum, basta fazer uma visita. Então, a maioria das casas espíritas hoje, elas têm uma estrutura onde você atende desde a criança, desde o bebê, nas chamadas evangelização infantil, até as pré-mocidades, mocidades espíritas e os cursos já direcionados ao pessoal da fase adulta. Ah, que legal, cara. E você acha que ainda é meio polarizado? O cara, o lado espiritismo ainda traz medo? Traz uma certa insegurança para as pessoas ou não? Nós vencemos isso com a informação, né? Isso acontecia muito mais ou menos até 1930, 40, ainda era muito comum se confundir o espiritismo com umbanda ou candomblé, né? Que são doutrinas perfeitamente saudáveis também, ok? E que tem uma proposta de espiritualização extremamente positiva. Eu costumo dizer o seguinte, que religião é perfil psicológico. Há pessoas que são... Por isso que nós temos no mundo uma amálgama, né, uma quantidade de religiões exorbitantes que atende um perfil específico de cada pessoa. Então, isso vai muito de acordo com aquilo que a pessoa está buscando, com aquilo que a pessoa quer encontrar em termos de religião. Você tem desde as religiões dogmáticas, aquelas que te lançam propostas e não permitem muitos questionamentos. Classificam algumas informações que você não pode acessar como o mistério de Deus. As doutrinas espiritualistas desse tronco mais puxado para o espiritismo, mesmo dentro de uma linha mais esotérica de outras religiões, a busca é sempre pelo porquê, pela causa, né? Você vai em busca sempre de uma causa. Então, a doutrina espírita ela vai te oferecendo isso. O que acontece é que no Brasil, especificamente, nós temos uma cultura católica muito forte, porque fomos colonizados pelos portugueses, de orientação católica, e o catolicismo prevaleceu no Brasil como religião oficial durante muito tempo, né? Você pega o primeiro e segundo império, ao final ali de Dom Pedro II, o catolicismo, religião oficial do Brasil. Não que deixou de ser em alguns aspectos. Acontece que a partir do momento que o Brasil vira república, em 1889, que historicamente falando, eu acho que foi um dos maiores erros que nós cometemos, ao virar república naquele momento, o Brasil não estava preparado para aquilo, nós, do ponto de vista
cultural, nós abdicamos da religião oficial, o que eu acho que foi positivo. Porque aí você abre o leque de opções, embora a nossa primeira Constituição de 1823, que foi ratificada pelo Dom Pedro I, ela dá liberdade de expressão religiosa, liberdade de culto dentro do seu local de culto. Né? Cada um dentro do seu local de culto. Então, nós temos essa liberdade desde a época de Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, quando nós nos tornamos república, as religiões tiveram maior expressividade, maior liberdade de expressão também. Porém, nós tivemos durante muito tempo uma perseguição da chamada religião oficial, que era a Igreja Católica. Isso é histórico, não é eu não estou fazendo uma acusação leviana, eu estou fazendo uma análise histórica. Isso é histórico, tá lá. São fatos. São fatos, tá? Então, o Espiritismo, por exemplo, sofreu muita perseguição no início. Mas como nós tínhamos espíritas de uma moral muito elevada, pessoas que acabaram levantando obras sociais muito boas e muito de um retorno imediato social dentro da cultura brasileira, então isso meio que blindou a doutrina espírita, porque ao mesmo tempo que recebíamos a acusação de fazermos pacto com o diabo, né, nós fazíamos caridade. Ou seja, nós cobríamos uma parte que os governos também não conseguiam cobrir na área social. Então, o espírita, na virada do século XIX para o século XX, abriu creche, orfanato, asilo, hospital psiquiátrico. Então, nós tivemos uma atuação social muito grande. E isso trouxe ao espiritismo um prestígio muito importante. Que tem muito o lado da cura também, né? Sim. Sempre quando eu ouço falar em espiritismo, eu ouço falar em cura. Assim, o lado do diabo existia mesmo, assim? As pessoas falavam isso? Veja bem, hoje até mesmo dentro de comunidades católicas, as pessoas entendem qual é o significado. O diabo é uma figura mitológica, que foi criada, que foi desenvolvida, mas o próprio termo diabo, ele significa aquele que separa, aquele que divide, né? E essa figura mitológica que impõe medo, que é uma força opositora ao Criador do universo, isso foi um conceito que foi sendo criado para pôr medo nas pessoas. Então, o Espiritismo não trabalha com essas questões. Então, quando nos faziam acusações de que nós trabalhávamos para o diabo, é uma acusação infundada. É aquela história da pessoa chegar para você e falar, fulano me chamou disso, você é? Não. Ou se a pessoa responder, eu sou. Então, se você é, ela não está dizendo mentira nenhuma. Então, você está ofendida por quê? Então, como não existe esse tipo de conceito dentro da doutrina espírita, nós não nos preocupávamos porque o nosso foco é o trabalho. Porque se você entra numa linha de trabalho e fica dando resposta o tempo todo para as críticas, você acaba não fazendo nada, você não realiza. Você esquece do que você está fazendo e... Você dá mais importância àqueles que estão aos detratores do que propriamente às pessoas que estão absorvendo o seu trabalho. Você está construindo alguma coisa e a pessoa... né? Se você não quer ser criticado, não faça nada, não fale nada, não se mova, fica quieto dentro de casa, não acesse a internet, se você não quer ser criticado. A partir do momento que você dá a sua opinião, e a sua opinião é pública, você está correndo o risco de sofrer uma crítica. E o Espiritismo se tornou uma proposta pública. Sendo uma proposta pública, ele foi criticado, mesmo porque estava... o termo não é esse, eu vou usar, mas o termo não é esse. Estava competindo com a religião oficial, que estava perdendo adeptos. Uhum. Por quê? Porque você tem uma proposta religiosa que não te dá tantas respostas. Aceite porque é isso e ponto final e acabou. E as pessoas... A pessoa que tem o espírito de pesquisa, de curiosidade, esse tipo de resposta não satisfaz. Não satisfaz hoje nem criança. E pelo que eu vejo, sempre, né? Porque minha irmã estuda. E eu vejo que todo mundo que está envolvido estuda bastante. Sim. Será que é porque sempre teve que provar algo? O Espiritismo, primeiro porque é aquilo que eu falei, ele é considerado a religião do livro. A base do conhecimento da doutrina espírita estão nos livros de Allan Kardec. Ele é o fundador. Ele é aquele que que serviu de intermediário ali para os espíritos que se manifestaram durante uma época, e ele foi pesquisando, ele foi a fundo, ele queria saber o que está acontecendo aqui. Isso é verdadeiro, não é verdadeiro? Eu quero saber. Se não for verdadeiro, a gente acaba logo com essa história. Então ele foi percebendo que existia alguma coisa que estava dando respostas para ele através das chamadas mesas girantes, né, que eram as mesas que se manifestavam, faziam um barulho, se movimentavam.
E ele foi perceber que por trás disso existia uma força oculta, desconhecida. E que com o tempo isso acabou ficando para lá, esse é um método de comunicação arcaico, e com o tempo se descobriu que existem pessoas que são dotadas dessa capacidade de você funcionar como um intermediário, como um canal, que ele denominou como médiums. E no decorrer da história do espiritismo, principalmente no Brasil, se destacaram os médiuns de cura que você acabou de falar. Aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior, dotadas de uma capacidade energética maior, e muitas vezes servindo da intervenção de espíritos médicos também no plano espiritual, que atuam através desses médiuns para beneficiar as pessoas no campo da cura, no campo da medicina. Desculpa a minha ignorância, mas você falou de mesas girantes, né? É isso? Uhum. Antigamente tinha as brincadeiras do copo. Sim. Era mais ou menos isso? Sim, no Brasil era muito comum você ter esse tipo de brincadeira do copo. A brincadeira do copo é a mesma brincadeira que tinha nos Estados Unidos da tábua de Ouija. A mesma coisa. Né, o que os médiuns se serviam em volta da mesa, né, se sentavam em volta da mesa e eles colocavam uma mão em cima da mesa e a mesa começava a levitar. E eram aquelas mesas muito pesadas. Para você levantar, você tem que pôr a mão por baixo, não por cima. Né? Então as mesas levitavam, para cada sim na resposta, uma batida numa ponta da mesa, do pé da mesa. Se é não, 2 batidas, ou vice-versa. Então, só que é um método arcaico. Então, o Kardec começou a perceber que, em primeiro lugar, a mesa não tem cérebro. Não é um objeto animado, é um objeto inanimado. Não pode ter inteligência. E as mesas começavam a responder questões filosóficas. E ele chegou à conclusão, não, peraí, não é mesa. Existe uma força oculta aqui que está manipulando essa mesa através dessas pessoas. São os espíritos, são os seres que desencarnaram. São homens que viveram na Terra que hoje morreram e estão no chamado mundo espiritual. Só que esse processo ele era rudimentar, ele foi aperfeiçoando até o momento em que o médium toma de uma caneta e o espírito passa a escrever. Em alguns momentos, o médium, o termo correto que o Kardec coloca é psicofonia. O espírito assume as funções vocais do médium e passa a transmitir uma mensagem. Quando que a pessoa passa quando que ela sabe que ela é médium? Tem algum sinal? Tem. O médium é todo aquele, segundo o conceito de Kardec, o médium é todo aquele que sente de forma sutil, desde a mais sutil até a mais ostensiva, a presença dos espíritos. Se você sente, você é. Se você não sente, você não é. Ideias estranhas com muita frequência, sonhos premonitórios, sonhos que você tem e você percebe que aquilo passa a acontecer, visões de pessoas que já morreram, se você vê pessoas que já morreram. Até uma brincadeira que se faz no movimento, uma brincadeira, mas que retrata uma verdade, de um empresário paulista que ele estava fazendo uma fiscalização na sua fábrica, né? Então ele estava vendo se os equipamentos estavam funcionando direito e ele entrou embaixo de uma das prensas e a prensa naquele momento ligou e caiu em cima dele, ele morreu, matou ele. E quando ele chegou no mundo espiritual, ele se deparou com a mãe dele. E a mãe dele olhou e falou, oi meu filho, seja bem-vindo. Ele falou, nossa, mas a senhora está morta. Ela falou, e você também. Entendeu? E é uma brincadeira, mas isso é um fato que um médium nos relatou uma vez sobre a história desse empresário. Então, existem pessoas que têm esse dom, vamos dizer assim. Não seria um dom, né? Uma capacidade de você funcionar como intermediário. Então, se você sente a presença dos espíritos, você é médium. Se você não sente, você não é médium. Na dúvida, procure um centro espírita. Que tem um lance também da criança, né, ou adolescente. Isso tem uma idade para acontecer? Desde criança pode ser médium? Isso não tem idade para se manifestar. Não tem idade para se manifestar. Há médiuns que você vai ver a mediunidade se manifestando com 40, 50, 60 anos. Há médiuns que com 12, 13 anos já começam a ver espíritos. Em criança é muito comum por causa daquela fase da imaginação e tal. Porém, tem um detalhe. Há crianças que dão detalhes de espíritos de pessoas que ela não conheceu. Então não pode ser imaginação. Mamãe, tô vendo um senhor assim, 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 assim. Aí a mãe fala, como você tá vendo? Tô vendo, ele tá falando comigo, ele fala assim, 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 assim. Aí a mãe pega a foto e fala, é esse aqui? Ela fala, é.
Ou a mãe, na dúvida, pega a foto de uma outra pessoa, fala, é esse aqui, ele olha e fala, não. É esse aqui? Não. É esse aqui? Não. É esse homem aqui que eu vejo. Ela fala, é meu pai, é meu avô. Caraca, Só bicho. que aí, então, o que acontece? Então, não passa... não é mais uma imaginação. A criança que te dá detalhes de um acontecimento que ela não presenciou, que ela não conheceu, então já tem uma evidência ali que precisa ser averiguada. E o medo vem daí, né? Esse é o Na grande criança, problema. é que o que acontece é o seguinte, na criança isso é muito natural. Na criança isso é muito natural, porque ela fica conversando, inclusive, com o amiguinho. A criança não brinca com o amiguinho imaginário? Então, nesses casos, quando se trata de fato de um canal mediúnico ali aberto, ela vai continuar conversando como se fosse um amiguinho imaginário. Então, na criança, isso geralmente não causa medo. Isso vem causar medo na pessoa que está mais velha, entendeu? Que começou a ouvir coisa, viu uma batida na janela. Exatamente, igual aquela história das duas amigas que dizem assim, olha, quem morrer primeiro volta para falar, tá? Beleza. Aí, a Maria e a Tereza. A Tereza morreu e voltou. Falou, oi, Maria, eu não quero, não, pelo amor de Deus, é tudo brincadeira, não quero ver. Ou seja, aquilo que acabou sendo uma brincadeira, a pessoa, na verdade, tinha medo, E né? isso acontece mesmo. Acontece, as pessoas... A gente tem medo do que aquilo que a gente não conhece. Que não consegue encostar, Tá fora, né? e outra, está fora da sua capacidade de domínio, né? E a gente tem receio, não conhece, não domina? Não quero. Cara, muito interessante. Por isso que é bom para a procura de um lugar bom, de um lugar responsável que possa te orientar da forma correta.